E vamos comparar a Shinerai Storm 200 com a Honda Bros 160 e a Yamaha Crosser 150. Você pode perguntar por que comparar essas três motos, e essa pode ser a primeira polêmica desse vídeo, mas fica aí que eu explico. O fato é que se você estiver pensando em investir uns 20, 26 ou 27 mil reais numa moto, daria para pensar em comprar uma coisa diferente, como o que a gente vê na Bros e na Crosser, ou seja, das marcas mais tradicionais do Brasil, e pensar, pelo menos dar uma olhadinha no que a Shinerai está oferecendo com a nova Storm 200. Quanto aos estilos de cada uma dessas motos, a proposta, pelo menos na publicidade da Storm 200, é de ser uma crossover, o que daria mais sentido para o comparativo, porque ela seria uma mistura de trail com naked. Mas, desde a publicação do meu primeiro vídeo sobre a Storm, dá para sentir que na avaliação até dos proprietários, que ela se encaixa muito melhor no estilo mais street ou naked, apesar do visual geral da moto realmente mostrar uma frente com uma bolha, um guidão um pouco mais alto, que remeteria a um estilo um pouco crossover. Quanto a Bros e Crosser, nenhuma dúvida de que as duas puxam muito mais pelo estilo trail, apesar de serem motos muito mais usadas no ambiente urbano, mas vamos lá. Para mim, a base aqui é entender o que você pode fazer com o seu dinheiro se tiver em dúvida entre qual dessas motos é a melhor ou qual merece o seu investimento. Então vamos começar com a comparação de algumas especificações. Começando pelo motor, a de maior cilindrada aqui é a Storm 200, 198 cc's, um motor monocilíndrico a gasolina e com refrigeração líquida, enquanto todas as outras têm refrigeração a ar e são flex. Para cada coluna ou para cada item aqui, eu vou dar um joinha para a moto que eu achar que tem uma especificação mais positiva, mas você pode discordar e colocar aí nos comentários se você concorda ou não concorda com a minha avaliação. Como que eu estou tentando aqui é fazer uma análise de custo-benefício, eu diria que uma cilindrada maior pelo preço que custa, a Storm aqui seria a mais vantajosa entre as três. Muitos podem considerar que o fato de ser flex é muito mais vantajoso do que ter essa pequena cilindrada a mais. Quanto à potência máxima, nenhuma dúvida, né, que a Storm 200 aqui com 20,4 cavalos é superior à Honda Bros com 14,13 e a Yamaha Crosser com 11,7 cavalinhos. No torque, mesma situação, a Storm 200 com 1,83, enquanto Honda com 1,45 e a Yamaha com 1,3, mais um joinha para a Storm 200. Quanto à transmissão, a Storm 200 mais um joinha por possuir 6 marchas, enquanto a Bros e a Crosser continuam com 5 marchas. Quanto ao peso, vemos aqui a Bros 160, a mais leve de todas, 136 kg, enquanto a mais pesada é a Storm 200 com 167,3. Porém, chegando aí no cálculo do peso pela potência, a gente vê que leva vantagem aqui a Storm 200 novamente, porque a potência a mais da Storm compensa plenamente esse peso também um pouco maior. Quanto à suspensão dianteira e traseira, aqui vamos ter alguma polêmica justamente para classificar a Storm dentro de uma categoria comparável com Bros e Crosser, porque a suspensão da Storm é bem mais curta, apesar disso ela tem uma suspensão telescópica invertida, mas o curso de suspensão, por exemplo, na dianteira é 110, enquanto para Bros e Crosser 180 mm, o que dá muito mais capacidade aí para enfrentar um off-road, enquanto a Storm mostra aqui uma característica bem street mesmo, né? Uma suspensão bem mais curta do que a Bros e a Crosser. Aqui, para agradar gregos e troianos, vamos dar um like para a Storm por ela ter a suspensão invertida, uma tecnologia bastante desejada por muitos, mas não vamos cometer a injustiça de não dar um like aqui para a Bros 160 e Crosser 150 em função do seu longo curso de suspensão comparado com o da Storm. Na suspensão traseira, mesma situação, é um monochoque, um curso de 70 mm, enquanto a Bros tem 150 mm e a Crosser 160 mm. Outra coisa que deixa bem clara a diferença de vocação entre a Storm e as outras duas motos da Honda e Yamaha. E na nossa segunda tabelinha, vemos que em termos de freio, a Shinerai Storm 200 tem um ABS de 2 canais, o que é vantagem em relação a Crosser e a Bros. Também na questão dos discos de freio, ela tem discos maiores. Não quer dizer tanta coisa isso, né? Porque os discos normalmente são dimensionados aí para o tipo de frenagem que cada moto tem que ter, mas são discos de freios mais avantajados que a Bros e a Crosser 150. Na capacidade do tanque também, a Storm 200 tem 13 litros e aqui ganha mais um likezinho. A altura do assento, outra vantagem para a Storm, mais uma característica de uma moto muito mais street do que uma crossover ou uma trail, né? Ela tem um banco bipartido, distância do banco ao solo de 790 mm, o que é bom para pilotos
de mais baixa estatura, enquanto a Bros é alta, né, 836 milímetros, apesar daquela suspensão ser bastante macia, e a Crosser com 850 milímetros. Então vamos deixar um joinha aqui para a Storm 200 em termos de altura banco ao solo. Partindo para os pneus, vamos considerar que a Storm com pneus mais largos aqui, dimensões mais robustas, digamos assim, dá uma aparência melhor para a moto. Então vou deixar meu like aqui para a Storm com pneu dianteiro de 100 por 80 aro 17 e pneu traseiro 130/70 aro 17, pneus com características bem diferentes da Bros e da Crosser. Fazendo um bem bolado aqui no tipo de rodas, vamos dizer que rodas raiadas são mais bacanas que rodas de liga leve, então vai um joinha aqui para a Bros 160 e para a Crosser 150 neste quesito. Tipo de iluminação, a única que é Full LED é a Storm 200, então leva aqui o like, apesar das outras serem praticamente, né, ou quase Full LED aí, mas ainda não são. Em relação ao tipo de painel, eu pilotei a Storm 200, gostei do painel dela, é totalmente digital, tem relógio, tem o indicador de marchas, de RPM, pisca-alerta, e tem aquele esquema das cores, né, que dão um toque todo diferente para o painel da Storm. O painel da Bros e da Crosser não são ruins, né, mas não são tão completos quanto o da Storm. Fica o likezinho para a Storm 200. Aqui nas dimensões, comprimento, largura e altura, não está bem para a gente estabelecer um critério de qual seria a melhor entre essas três, apesar de que a Bros é a mais comprida e a Storm é a mais alta de todos. Até tentei bolar um critério de milímetros cúbicos que daria a impressão de porte de cada uma das motos, multiplicando cada uma dessas dimensões, mas isso realmente não quer dizer muita coisa, e essas dimensões só mostram, né, que a Storm 200 é uma moto um pouco menor do que a maioria das pessoas pensa quando vê apenas a foto dela, apenas um vídeo, né? Ela de perto não é uma moto muito grande, apesar de ser uma moto um pouco mais alta, mas não chega a ser mais comprida que a Crosser e que a Bros 160. Vamos deixar um like para todo mundo aqui e todo mundo fica feliz. Na questão do entre-eixos, aí eu vou dar um pontinho aqui para a Bros 160, porque ela tem o entre-eixos maior. Esse critério aqui daria muita discussão e seria uma conversa um pouco mais longa, não dá para colocar nesse vídeo. Vou considerar o maior entre-eixo como o melhor e vou dar o meu likezinho aqui para a Bros 160. Partindo para o vão livre, vou considerar como critério o maior vão livre melhor, então o que vai receber aqui o like vai ser a Bros 160 com 247 milímetros. Vão livre, como todo mundo sabe, a distância da moto, né, da parte de baixo do motor da moto ali, ou do quadro até o chão. Como ela tem o maior, fica com o likezinho. E a Storm nesse item aqui também mostrando, né, que está numa proposta bem diferente de uma moto mais puxada para treino, como a Crosser e a Bros. Tem aí um vão livre de 180mm ou 18 centímetros. Quanto aos prazos das revisões, a Honda, no caso aqui a Bros 160, são feitas a cada 6.000 km, a Crosser a cada 5.000 km e a Storm a cada 3.000 km. Isso aqui vai ter reflexo depois no custo total das revisões, que a gente fez uma estimativa aqui, a gente já vai ver isso. Quanto ao tempo de garantia, Honda e Yamaha, 2 likes, para cada um aqui, porque elas têm 3 anos, enquanto a Shinerai Storm 200, 2 anos. Nas revisões até 30.000 km, eu fiz o cálculo baseado no que os sites de cada uma dessas marcas publica. A Honda Bros aqui custa até 30.000 km. Se você fizer todas as revisões nas concessionárias, 2.571, a Yamaha Crosser 2.304, e a Shinerai aqui ela não mostra os custos de revisão até 30.000 km, então eu fiz uma estimativa até o prazo em que eles davam a revisão, depois fiz uma média para extrapolar até os 30.000 km, deve dar mais ou menos R$5.000 o que você vai gastar fazendo revisões nas concessionárias da Dafra. Uma diferença bem significativa, a moto está chegando aqui no Brasil, provavelmente com o passar do tempo, com o aumento da rede, quem sabe esses custos aqui podem baixar para a Storm 200, mas a posição no momento é essa. Ponto aqui para a Yamaha Crosser 150, então o menor custo de revisão até os 30.000 km, isso mesmo considerando revisões feitas nas concessionárias. Vamos para o item polêmico do preço, porque cada um diz uma coisa aqui. Eu coloquei os preços que são publicados nos sites, que é o tal do PPS, né? Ou seja, o preço sem aquele acréscimo do tal do frete que colocam nas motos. A Honda Bros está 21.390 mais o frete, que a gente não sabe quanto é, depende da concessionária. A Crosser 21.490 mais o frete, que também vai depender da concessionária. E a Storm 200 18.990 mais o frete, que também não se sabe qual é. Então colocamos aqui na outra coluna o preço da FIPE, que é um preço médio das motos anunciadas no Brasil como um todo. Seria uma média nacional, provavelmente uma média ponderada, porque a gente encontra preços bem maiores, por exemplo, para a Bros do que 23.390. Em Salvador, por exemplo, fiz uma pesquisa, estava dando em torno de R$27.000, mas não dá para fazer um vídeo cravando um preço aqui, porque em cada concessionária você vai ter um preço diferente, dependendo aí
do apetite do lojista. Então, preço de acordo com a FIP para Bros 160, 23.390, Crosser 21.590 e a Storm 20.390. E essa pesquisa foi feita em outubro de 2024. É um item polêmico. Se você puder colaborar aqui com esse vídeo, coloque nos comentários qual é o preço que você tem na sua cidade, para a gente ter uma ideia de como esses preços são adotados em algumas cidades espalhadas pelo Brasil. Coloquei aqui mais dois itens que podem ser interessantes na avaliação entre essas motos, mas as três têm tomadas ou USB ou 12 volts, que eu até prefiro. Não acho que tem alguma diferença em relação a isso. Agora, em relação ao cavalete, sim, só a Storm 200 que tem o cavalete. Infelizmente, Bros e Crosser não tem. Ponto aqui, mais um like para Storm 200. Então, peço muito que você avalie como foi esse comparativo. Isso aí vai me ajudar a traçar alguma estratégia de como criar mais conteúdo para colocar aqui no canal Moto Relax. Esses vídeos comparativos, alguns vão achar um errinho aqui e ali, vão detonar completamente o trabalho que deu para fazer esse vídeo. Tá certo, isso é da vida, mas eu gostaria de fazer conteúdos cada vez mais úteis para a nossa comunidade Moto Relax. Se não for inscrito, se inscreva e venha fazer parte da nossa comunidade Moto Relax. Um grande abraço e até o próximo vídeo.